Você sabia que é possível embedar um relatório do Power BI dentro de um formulário? É isso mesmo, você vai abrir ali, por exemplo, uma conta e vai ter o relatório do Power BI filtrado por aquela conta ali dentro do formulário. É muito legal, é muito bacana. Se você não sabia, fica aí que eu vou mostrar como é que faz. Antes de qualquer coisa, olha só como é que vai ficar. Então, aqui dentro de uma conta, Passet Corp, eu consigo criar uma nova aba e aqui dentro eu tenho um relatório do Power BI totalmente utilizável, né? E eu posso interagir com ele. Então, se eu clicar aqui, ele vai fazer os filtros, né? Eu não tenho nenhum filtro aqui nesse relatório, mas ele é interativo, tá? Se a gente alterar aqui, né, e incluir novas funcionalidades no relatório, vai funcionar. Ele é totalmente interativo. Então, sem mais delongas, vou mostrar passo a passo como fazer isso daqui. E só para mostrar para vocês que isso não tá chumbado, olha só. Então eu tenho aqui a Passet Corp, eu tenho um total aqui de R$ 5.000 para receber. Se eu vir aqui e abrir uma outra empresa, por exemplo, vou abrir aqui a Datum Corporation, a hora que eu clico ali no faturamento, ele vai carregar o Power BI e vai utilizar a própria Datum Corporation, olha só, como filtro para o meu relatório. Então, cada empresa vai ter um relatório filtrado diferente. A primeira coisa que a gente precisa é o seu relatório, tá? Então, desenvolva o seu relatório no seu Power BI e publique ele em um workspace dentro ali do seu ambiente, tá? Esse aqui é o meu relatório, bem simples. E ele está publicado aqui no meu workspace, que chama Dynamics 365, tá aqui o meu relatório, tá bom? Ele tá aqui, lá no meu Power BI online. Próximo passo, lá no seu formulário, você vai criar uma nova aba. Então vamos lá, abrir o formulário de conta que eu quero utilizar. Vou adicionar uma nova coluna aqui, né? Uma nova guia de coluna aqui. E vou chamar essa minha guia de faturamento. Vai ser tab faturamento, tá bom? Então, tá aqui, ó, a minha seção. Eu posso colocar um nome diferente aqui, então vou colocar aqui faturamento também. E a minha section vai ser tab 11, section faturamento. Beleza, vou salvar e publicar. Nesse primeiro momento, só isso. A gente só vai adicionar aqui a coluna e a seção, porque a gente embeda o relatório dentro de uma seção. Beleza? Próximo passo agora vai acontecer dentro do XRM Toolbox. Então, se você não sabe como utilizar o XRM Toolbox, tem um vídeo aqui no canal explicando como que ele funciona, como que faz para configurar, como que baixa ali novas ferramentas para o XRM Toolbox. Então, depois que você já configurou e baixou o Power BI Embedder, é esse cara aqui que a gente vai utilizar, você vai abrir este plugin, você vai abrir esta ferramenta. Já estou conectado aqui no meu ambiente, senão você vai precisar conectar aí no seu. E a gente vai começar a configurar. Primeira coisa, ele só vai funcionar se o Embedded Power BI Setting aqui, a configuração do Power BI Embedded estiver habilitado, tá? Então você pode habilitar ele por aqui mesmo. Se não estiver funcionando aí para você, você pode habilitar também lá no centro de configurações do Power Platform, tá? No centro de administração do Power Platform. Isso é muito simples. Abre ali o seu ambiente, vai lá em configurações, produtos, recursos, e aqui dentro, se você rolar um pouquinho, você vai enxergar aqui, ó, incorporação de visualização do Power BI. Você deixa essa opção aqui ativado, salva aqui embaixo, pronto. E aí você recarrega a sua ferramenta aqui no XRM Toolbox, ele vai estar aqui como on, beleza?
Seguindo, a gente vai selecionar qual é a tabela que nós vamos usar. No nosso caso, é a tabela de account, empresa. Qual é o nosso formulário? O formulário que eu estou usando é o account. Qual é a tab? Então, a nossa tab é a tab faturamento, aquela que a gente acabou de criar. E a gente tem a seção, tá aqui, ó, tab 11, section faturamento. Cliquei nela aqui. Pronto. Já configuramos qual que vai ser o nosso alvo, né? O nosso target, aonde esse BI vai ficar embedado. A segunda opção que a gente tem aqui é a formatação. Então, se você quiser trocar o nome da seção, fica à vontade. Vou deixar aqui mesmo como faturamento. E o row span, isso é muito importante, tá? É o tamanho do gráfico ali no seu formulário. Se você deixar aqui como 1, ele vai ficar bem pequenininho ali, como se fosse do tamanho de um campo e a gente não vai enxergar nada. Eu vou deixar aqui 15, tá? Mas aqui é tentativa e erro, você vai ver aí qual é a melhor forma para você. Mas o 15 fica agradável aí para muitos lugares. Então, eu vou deixar aqui o meu como 15. E aqui na minha configuração do Power BI é onde eu vou precisar pegar as informações ali do meu Workspace. Voltei aqui para o meu Power BI Online, então vou de novo aqui para aqueles que não pegaram o que eu fiz. Abri o meu Workspace, então abri o Workspace que eu estou utilizando, abri o relatório que eu quero embedar. E o que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar o meu Group ID, tá aqui em cima na minha URL, peguei o meu Group ID, vou voltar lá e vou colar aqui no Group ID. E vou pegar também o Report ID, que é o próximo ID que eu tenho aqui, ó, depois do Report. Então, vocês vão ver que tem Groups e o ID do grupo, Reports e o ID do Report. Peguei o ID do Report também, coloquei ele aqui. Não preciso mais colocar nada, tá? Nessa minha seção de configuração. Se eu publicar ele do jeito que está, ele vai publicar exatamente este cara aqui, porém sem filtro, tá? Como nós queremos que o filtro seja aplicado, eu vou habilitar aqui a opção de filtro. E aqui tomem bastante cuidado, tá? Por quê? Porque aqui eu vou precisar colocar o nome da minha tabela. Então, como é que eu faço para buscar o nome da minha tabela? Eu vou ter que abrir o meu relatório do Power BI, eu vou ver o nome da minha tabela de fato aqui dentro do BI, que é Table 1, tá? Um nome bem, bem interessante, por sinal. Não façam isso nos Power BIs de vocês, nos relatórios de vocês. Mas tá aqui, ó, Table 1. E aí, eu vou ter que falar qual é a coluna do meu Power BI que eu quero usar como filtro. Então, eu vou vir aqui, eu tenho nesse meu relatório, ele está conectando direto num Excel que eu exportei ali só para mostrar para vocês, tá? Então, o que vocês vão fazer, né, no cenário de vocês? Vocês vão ter que identificar qual é a chave que vocês vão usar. No meu caso aqui, eu vou usar o próprio Account ID, que é o GUID, né, aquele ID interno do registro. Ele é um registro único, ele vai bater com a informação que eu tenho dentro do Dynamics, por isso que eu estou usando ele. Ah, Jimmy, eu não tenho o ID, né? Porque o meu Power BI, ele olha uma base de faturamento, XPTO, que está em outro lugar. Não tem problema. Você pode usar qualquer campo que você queira utilizar como chave. Ah, eu tenho um CNPJ, eu tenho um código que a gente usa aqui, que é um código interno, é um código de um sistema legado, é um código... Não importa, tá? Utilize a chave que você quiser. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o Account ID e vou colar aqui. Então, ele está falando que na Table 1, na coluna Account ID, e aí eu vou falar qual é o campo do Dataverse, ali o campo do Dynamics, que vai, né, ter a mesma informação aqui do meu Account ID. Então, clico aqui e aí eu vou selecionar o meu Account ID. Então, se você aí for selecionar, estiver usando o CNPJ, estiver usando outro campo, você vai procurar o campo que você tem aqui e utilizá-lo. Lembrando que esses campos que estão aqui são os campos lá do Dataverse, tá? Então, se você tem campo customizado, vai aparecer aqui para você. Pronto, só isso. Terminou, fez todas as configurações,
clica aqui em Publish Report. Ele vai publicar, tá? Experiência própria. Pode ser que ele dê um problema na primeira vez que você publique, tá? Ele tem um timeout ali de 2 minutos, às vezes isso acontece. Publica a primeira vez, deu problema? Publica de novo e ele vai funcionar sem problema nenhum, tá bom? Depois de publicar, você vai ter este cenário aqui, um Power BI embedado no seu registro e filtrando pelo registro que você abriu. Usem com sabedoria.